Então a palestra é sobre aplicações Delphi, servidores REST utilizando o OData. Meu nome é Wagner Landgraf, da TMS Software. Então, só para começar com o conceito, o que é REST? É uma sigla para Representational State Transfer. Não é uma especificação, não é um padrão, é uma técnica, é um conceito de arquitetura de software baseado no conceito de recursos, resources. Ele é stateless, então um conceito forte dele é ser stateless, é ser escalável e é baseado em protocolo HTTP, usando o protocolo HTTP básico, métodos e URL. Quando você está fazendo uma arquitetura multicamadas, você pode, de certa forma, classificar o conceito da tua aplicação em orientado a atividades e orientado a recursos. Orientado a atividades seria aquele conceito de você ter no seu servidor uma série de métodos e da tua aplicação cliente você executar esses métodos. Então, por exemplo, obtém cliente, passa o código número 1 para você obter o cliente número 1 no teu servidor, ou muda nome cliente, né, como no exemplo aqui, passa o código do cliente, um novo nome, e o teu servidor atualiza o nome do seu cliente, orientado à atividade. Quando você fala de orientado a recursos, você tem um conceito de que no teu servidor existem recursos, como por exemplo, clientes, notas, pedidos, cidades, estados, e o teu servidor, ele permite que você gerencie esses recursos. Então, crie um novo cliente, atualize o cliente, exclua o cliente. Então, aqui nesse slide, por exemplo, você tem um exemplo aqui no endereço HTTP, servidor / recursos / cliente / 1. Então, você faz um GET nesse endereço, ele te retorna esse recurso, esse cliente. Ou você, nesse mesmo endereço, você faz um método PUT, ele vai lá e grava um cliente naquele endereço. Então, é diferente de atividades, onde você chama métodos, né? Faça isso, faça aquilo. Ao invés disso, você tem endereços HTTP, onde estão os teus recursos, e você usa o protocolo HTTP para obter, salvar, excluir. Só voltando no slide. Então você tem aqui, nesse exemplo, você tem um endereço, né? HTTP server resources customer /1. Seria o endereço do teu cliente de código com ID 1. Quando você vai consumir uma API REST, o que acontece? Há um padrão para o formato do endereço? Não. Então, você pode ter um servidor onde o endereço do cliente 1 seja HTTP /cliente /1. Um outro servidor pode ser /cliente entre parênteses 1. Ou qualquer outro endereço. Não tem um padrão que defina como deve ser o seu endereço. Há um padrão para a representação dos resources, quer dizer, você faz um GET no endereço, você quer obter o teu cliente. O que o servidor vai retornar? Um TXT? Né, os dados do cliente, como eles vão vir? Ele é um TXT? Ele é um XML? Ele é um JSON? Não existe uma especificação para isso, né, do REST. A mesma coisa para você fazer filtros, para você passar parâmetros, como fazer uma autenticação. Está tudo em aberto, tudo baseado em HTTP. Só o conceito de resource. Então, o que é o OData? O OData é uma sigla para Open Data Protocol, que é uma especificação para você fazer um servidor HTTP, baseado em REST, que trabalhe com dados, que aceite, que responda ao teu cliente enviando dados e aceite a atualização de dados. Ele é uma especificação baseada em API REST, em HTTP, JSON, etc., focado em dados. Motivado por essa falta de uniformização e que padroniza todas essas coisas que eu disse que estão em aberto. Como você busca um cliente, qual é o endereço URL, como que esse cliente vai vir para mim. Então é uma especificação que padroniza isso aí. Aqui eu coloquei até um comentário no final.
que, falando em termos do mundo Delphi, o OData é como se fosse um T-Database e um T-Dataset via web. É mais ou menos esse conceito, né? O T-Dataset, ele é uma abstração do banco de dados. Ele tem os fields, né? Tem o SQL, tem os parâmetros. O OData é mais ou menos isso aí via web. Então aqui eu coloquei alguns slides com alguns exemplos para a gente ter uma ideia mais prática de como funciona isso. Esse, por exemplo, é um endereço de um servidor real, que vocês podem acessar depois usando a internet aí, de um servidor OData. Então tem aqui o endereço, Northwind, que inclusive é um banco bastante conhecido, né, banco de dados de exemplo, que fornece, atende o protocolo OData. Um conceito que tem no OData, Service Document, é o que o servidor te retorna no endereço raiz do servidor. Então, se você entrar no site, nesse endereço, colocar services.odata.org/northwind.svc, ele vai te retornar esse JSON aqui. O que tem? É como se fosse um get tables. Ele te mostra todos os objetos, os conjuntos de objetos que tem no seu servidor. Então, o servidor já te responde isso. Esse servidor, por exemplo, tem lá categorias, demografia do cliente, clientes, empregados, etc. A partir disso, você pode buscar outros endereços. Então, por exemplo, se eu quiser pegar uma lista de todos os clientes que eu tenho nesse servidor, eu ponho esse endereço base do servidor até o ponto .svc /customers. Ele vai me trazer a lista dos clientes. Tá? Como que a URL é convencionada? Então você tem a base, o endereço do teu servidor, que no caso aqui é até esse ponto .svc, e aí você tem o resto do endereço, é o caminho que você usa para acessar o seu recurso. /clientes, /pedidos, e você pode ter vários níveis aqui. Nesse exemplo aqui, /categoria, aí dentro da categoria de código 1, quais são os produtos dessa categoria. Então você pode usar o endereço do servidor para buscar os objetos. E você tem a parte que especifica também a parte de query, onde você pode fazer filtros, pode fazer ordenação, etc. Esses são alguns exemplos de endereços. Então, por exemplo, o exemplo A eu busco as categorias no servidor. No exemplo B eu peço para ele trazer a categoria de código 1, ou para trazer o nome da categoria 1, ou os produtos relacionados à categoria 1. No exemplo E aqui eu trago os produtos ordenados por rating. No exemplo F os 5 primeiros produtos, para não trazer todos. E aqui nos últimos exemplos eu tenho filtros também. E traga todos os fornecedores a cidade do endereço é igual ao revenue, por exemplo. Então, o OData, ele especifica como esses filtros devem ser configurados. Então, se você tem um servidor que atende o padrão OData, você sabe que você pode acessar os dados desse servidor de acordo com essa convenção. Você já sabe como buscar, como fazer filtros, como fazer ordenação, etc. Aqui é um exemplo de como o servidor traz o resultado. Então, por exemplo, se eu for lá no endereço servidor /cliente, entre parênteses 1, eu estou pedindo para ele o cliente de código 1. Aqui é um exemplo de como vai vir esse cliente em JSON. É um JSON, né? Nome, ID do cliente, nome da empresa, endereço, etc. E ele especifica algumas coisas a mais aqui, metadados e os relacionamentos. Por exemplo, ordens representa os pedidos desse cliente. Então, ele já traz para mim, se eu quiser os pedidos desse cliente, ele me passa o endereço onde eu posso buscar os pedidos desse cliente. Então, uma aplicação client que está acessando um OData, ele pode ir navegando pelos recursos, né? Traz o cliente, do cliente eu posso ir para os pedidos. Aí traz o pedido, do pedido eu posso ir, vou navegando através dos resultados que eu vou receber no servidor. Opção da mesma coisa em XML, pode trazer resultado em JSON ou XML. O OData também especifica metadados.
Então, eu mostrei para vocês lá que no Raiz ele mostra todos os objetos que eu tenho, clientes, fornecedores, etc. Mas quais as propriedades que eu tenho no meu cliente? Quais os tipos de dados? Então, quando você acessa o servidor ADATA passando barra, cifrão, metadata, ele te traz um XML mais complexo, onde ele te lista, olha, no teu cliente você tem as propriedades ID, nome, endereço, cidade, a propriedade cidade é do campo texto, a propriedade tipo é do campo inteiro, etc. Então você pode usar esses dados para o que você quiser. E para você fazer operações, né, de insert, update, delete, select, você usa esse recurso do HTTP. Você tem o endereço do teu cliente de código 1, está lá. Você quer buscar ele, faz um GET. Você quer atualizar, você faz um GET, altera o JSON ou altera o XML e faz um put no mesmo endereço para você salvar. Um delete para apagar e um post para você incluir novos objetos ali. Quero incluir um novo cliente, monta um JSON do cliente e faz um post no endereço. Vantagens. Você não precisa projetar uma API. Quando você vai projetar a API do seu servidor, você pensa, pô, você endereço o quê? Endereço barra cliente, ou eu vou fazer um get clientes, ou eu vou fazer um filter clientes por nome, como é que eu vou fazer para pegar os produtos? Você tem que ficar bolando como vai ser o seu servidor para o teu cliente se comunicar. Já está pensado, né? Interoperabilidade, quer dizer, você, como o seu servidor é um OData, você pode acessar ele de .NET, JavaScript, mais facilmente, porque já tem frameworks prontas para fazer isso. Por exemplo, aqueles filtros que eu mostrei na URL, já tem frameworks que fazem aqueles filtros automaticamente para você. E uma última vantagem é que, independente até de ser OData, ele é baseado em HTTP, REST e JSON. Então, é fácil você acessar qualquer objeto, de qualquer lugar. O Delphi XE5 agora tem aquelas bibliotecas REST para você acessar servidores REST. Então ele é fácil, é só você fazer um GET, passar o endereço HTTP, ele já te retorna um JSON, já converte um JSON com objeto se você quiser. É bem simples de usar. Então eu vou tentar mostrar aqui uma aplicação cliente-servidor usando Aurelius e mostrar como daria para fazer essa aplicação multicamadas usando o OData. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Então, o OData ele é baseado em HTTP. Então é um protocolo aberto. A autenticação que você vai ter é o mesmo que você teria em qualquer servidor HTTP. Você pode usar SSL, né, HTTPS, você pode usar autenticação básica, você pode usar autenticação digest. É mais uma vantagem também de você usar um protocolo simples e aberto. A autenticação que você teria com HTTP, você pode usar com OData mesmo. Vocês, é essa a pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta? Então, eu tenho uma aplicação pronta aqui, que foi construída, mas o meu objetivo aqui é mostrar as partes dessa aplicação, para vocês entenderem como ela foi construída e a gente ter uma ideia melhor de como funciona. Então, o que eu fiz aqui foi uma aplicação de cadastro de clientes, simples, né, para a gente... O objetivo aqui é só os conceitos. Eu vou rodar essa aplicação primeiro, para vocês verem como é que está. Então é bem simples. O cadastro, já tem os dados aqui que eu vou preencher antecipadamente. Cadastro de países, com o código de telefone do país. E um cadastro de clientes, com campos básicos, com uma associação com o país aqui, né? Então, Embarcadeiro Brasil, está no país Brasil, é do tipo empresa, e um detalhe ali com os contatos, ok? Aplicação bem simples. Bom, como eu estou usando baseado no Aurelius, então é uma aplicação baseada em objetos.
uma das coisas mais importantes aqui é as nossas classes, tá? Então eu tenho lá a classe do país, que tem 3 propriedades, o ID, o nome e o código do país. A classe cliente, que tem 7 propriedades. Código, nome, cidade, estado, tudo texto, tudo string. Aí você tem o tipo do cliente, que se vocês olharem aqui na linha de cima é um tipo enumerado só, tá? Tipo de cliente, pessoa física ou jurídica. E 2 relacionamentos. O país, né, do cliente, e a lista de contatos, que é umtlist do objeto tContact. E finalmente, minha classe de contato, que tem o ID, nome, telefone e um relacionamento de volta com o cliente. Do contato eu posso saber de qual cliente é esse contato. O que eu faço então para usar essas classes, mapear com o banco de dados? Eu uso o Aurelius. Basicamente é você colocar esses atributos aqui na classe, dizendo que ela é uma entidade, que ela está mapeada automaticamente. Então o Aurelius vai fazer todo o mecanismo para salvar objetos dessa classe no banco de dados. Ele vai criar uma tabela de contatos, vai criar os campos ID, nome, telefone, vai criar uma tabela clientes, criar os relacionamentos entre as tabelas para você salvar esses objetos aqui. Tá? Não, porque aqui eu estou partindo, eu não estou fazendo eu estou fazendo o code first, né, que diz, eu estou construindo a classe e o Aurelius vai gerar o banco para mim. Então não existe nada, eu estou criando a aplicação a partir da classe. Tá? Você pode, se você tiver um banco de dados e quiser gerar as classes, aí você tem uma ferramenta que é o Data Modeler para você fazer isso. Daí ele faz o import das tabelas do banco e gera as classes. Mas eu, pessoalmente, com uma aplicação nova, eu prefiro partir das classes e deixar o banco por conta dele, eu nem mexo com o banco, né? Mas eu nem tenho uma dúvida nessa parte das classes, que é uma parte importante da aplicação até. Beleza? Ok. Bom, tendo as classes, até aproveitando a dúvida, eu posso gerar o update database aqui, tá? Eu tenho um recurso aqui, update database, que são só essas linhas de código aqui do Aurelius, que é se a base estiver em branco, ele vai criar as tabelas para mim. Ele vai pegar as classes e vai criar as tabelas para mim que preciso. Se as tabelas já estiverem criadas, ele vai só verificar se falta algum campo, falta alguma tabela e criar o que falta com base nas classes. Bom, uma coisa que falta aqui para mim, eu preciso dizer para o Aurelius qual é o banco de dados que eu quero me comunicar, que eu quero criar as tabelas e gravar. Eu criei aqui uma unit chamada Connections, onde quando eu executei aqui, ele estava salvando os dados no SQLite, tá? Para salvar os dados no SQLite, eu criei uma conexão usando esse código aqui. A tela ficou pequena, não dá para ver tudo. Então eu uso uma classe do Aurelius, que é específica para SQLite, e passo para ele o arquivo onde eu quero salvar esse banco de dados. Beleza, ele criou aqui uma interface para mim, que eu salvo nesse campo FSQLite Connection. O Aurelius usa uma interface chamada IDB Connection, que ele é, vamos fazer uma analogia, como se fosse o T-Database dele, é onde a interface que ele usa para dizer qual é o banco que ele vai salvar. E aí, deixa eu até rodar aqui a aplicação para vocês darem uma olhada. Está rodando no SQLite, tá? Aqui eu fiz um menu para a gente trocar a comunicação, a interface aqui. Então, se eu quiser usar o Firebird, por exemplo, olha, está usando o Firebird, ele já está acessando outra base, são outros dados, ok? É como se eu trocasse o T-Database. Vou mostrar esse código para vocês. A única coisa que eu faço aqui, para mudar a base, nessa minha classe Connections, eu criei uma propriedade Default Connection,
que é onde eu digo qual que é a conexão que eu estou usando. Então, quando eu clico no menu ali, eu só mudo o Default Connection para Firebird, para SQLite, ou para o que eu quiser ali. E as telas que estão acessando o banco, eles pegam o Default Connection para criar a conexão. Já mostro. Se eu quiser conectar com o Firebird, como é que eu faço? Eu uso um adapter do Aurelius para DB Express, porque o que eu tenho aqui é um data model com acesso ao Firebird via DB Express. Normal, peguei um DB Express, configurei com o Firebird, testei a conexão, não tem nada no código aqui desse data model. E aí lá no Aurelius eu só digo isso, olha, eu estou usando o DB Express, então uso um adapter do DB Express, desculpa, uso um adapter do DB Express, eu passo para ele o componente do DB Express que eu estou usando para conexão, e ele usa esse DB Express para fazer a conexão, ok? E já está configurado o Firebird. Com isso em mãos, eu posso usar essa conexão com o Aurelius. Então, a tela de clientes, por exemplo, se vocês não estão lembrados, é essa tela aqui. Ó. Cadastro simples, um grid, editável direto aqui, só para editar os países. Tá? O que eu tenho aqui? Apesar do Aurelius ser uma framework orientada a objetos, ele tem as características de RAD usando no dataset dele. Então você pode programar o visual como se estivesse programando com um DB Express, um Faridac, com um T-dataset normal, com data source, DB grid, etc. Então eu tenho aqui, por exemplo, um T-Aurelius dataset, um data source ligado no grid, no navigator, tudo normal, os componentes normais do Delphi. E a única coisa que eu faço aqui no código é justamente fornecer os dados para esse dataset. O que eu faço? Eu crio um gerenciador de objetos e passo para ele justamente aquela conexão que eu criei. Seja ela o SQLite, ou o Firebird com o DB Express, ou um MySQL com o Faridac. Digo para ele qual é a conexão que eu estou usando. Ele cria esse manager. E aí eu digo lá para o dataset, o manager é esse, e os objetos que você vai trabalhar, eu busco usando esse código aqui. Busca todos os objetos do tipo tcountry do banco de dados. Ele vai trazer uma lista de objetos, vai lá no banco, executa SQL, traz os objetos, joga no dataset os objetos e trabalha o visual normal. Ok? Da transação. Você, aqui nesse Default Connection tem os métodos aqui para Start Transaction, Commit, Rollback e tal. Que por baixo ele usa do próprio componente. Por baixo ele chama do DB Express lá, Commit, Rollback, do componente que você está usando, seja DB Express ou Faridac ou ADO. Mais alguma dúvida aqui nessa parte? Tá. A tela de contatos, então, tela de clientes, é a mesma coisa, tá? Só é um pouco mais complicada porque tem mais coisas aqui. Então eu tenho a minha tabela de clientes, a minha tabela de países e a minha tabela de contatos. A tabela de países está aqui para fazer um lookup. Não sei se vocês lembram, quando eu abri o cadastro do cliente, eu poderia escolher o país do cliente lá, Brasil, Argentina e tal. É um lookup também, mas também com objetos. Então o código dessa tela aqui não tem nada também. Eu só crio o mesmo manager do banco de dados, peço para ele buscar todos os países, põe na tabela país, todos os contatos, põe na tabela contatos. Todo o resto aqui é configuração de T-field, de lookup field, da coluna do grid, que eu queria mostrar com mais detalhes para vocês, mas acho que não vai dar tempo. Se alguém tiver interesse em detalhe, depois eu volto para mostrar como é configurado esses fields, esses lookups aí. E o mestre detalhe também. Se não, é só isso aí. Ele busca os objetos do banco e salva. Acho que nossa aplicação é praticamente isso. Eu tenho as duas telas, as minhas classes, a minha conexão. E a única coisa que eu fiz aqui a mais
para ilustrar melhor o uso de uma framework ORM é o seguinte. Eu fiz uma rotina aqui. Que é, eu tenho os meus países e tenho o código do país. Eu tenho os meus contatos aqui, o telefone deles. Então eu fiz uma rotina que pega o código do país e coloca como prefixo do telefone. Tá? Então, por exemplo, país aqui, incluir o código do país. Beleza. Então tem lá, ó, o telefone agora está com o prefixo 55, que é o código do Brasil. Aqui os Argentina 54, 55. Ok? Só uma rotina não visual que faz uma manipulação do banco. Então como que fica esse código, por exemplo? É esse aqui, ó, atualiza código de país. Eu vou lá no meu, de novo, crio um manager, passando a minha conexão de banco. Peço para o manager me trazer a lista de todos os objetos que ter contato. E aqui eu faço uma coisa diferente, eu uso um cursor para ele não trazer todos de uma vez, para eu ir interagindo na lista. E aí eu faço aqui, enquanto existe um contato, eu vou lá e chamo incluir o código do contato. Como eu estou trabalhando com objetos, ele vai me trazer, para cada registro ele vai me trazer um objeto do tipo tContact, que é o objeto que ele buscou do banco. E aí, para eu incluir o código do país, por exemplo, eu trabalho com objeto. Aqui é código de negócio, né? Essa parte aqui. Eu vou lá, testo se a propriedade fone está vazia ou não. Se não tiver vazia, vejo se tem um maisinho na frente. Se tiver um mais, eu não coloco o código de novo, né? É a minha regra aqui. Se tiver, eu vou lá e coloco o código e atualizo a propriedade fone daquele objeto. E só isso. Uma vez que eu atualizei o objeto, eu peço para o manager fazer um flush, que é o quê? Salva no meu banco todos os objetos que eu alterei. Então ele vai salvar os objetos, só os objetos que foram alterados e só as propriedades que foram alteradas. Só para efeito de comparação, eu fiz o mesmo código aqui em SQL, tá? Criei uma SQL aqui, fiz um select, join com os clientes, com os contatos, né, para buscar o país de cada cliente. Fiz o mesmo código aqui, field by name phone e tal. Se eu alterar o fone, eu vou lá e faço um update na tabela para atualizar o campo fone, passo o parâmetro. É só para efeito de comparação que quando você fala em regra de negócio, às vezes fica mais fácil trabalhar com objetos do que com SQL. Ok? Alguma pergunta aqui que eu vou passar para o servidor. Tá. Essa aplicação ela está acessando SQLite e Firebird diretamente, via client server. Se fosse um Oracle, estaria acessando o Oracle direto. O que eu quero fazer agora? Eu quero deixar ele multicamadas, né? De certa forma, eu quero separar as camadas, deixar essa aplicação cliente não acessando diretamente o servidor, mas acessando uma camada intermediária, um servidor de aplicação, que por sua vez acessa o servidor de banco de dados. E depois eu vou passar para o OData. Então o que eu faço aqui? Eu criei uma aplicação, que é o servidor, que ela vai usar aquela mesma unit que tem as classes, tá? Uma unit compartilhada com o cliente, contato, etc. E aproveitei também a mesma conexão do Firebird, mas podia ter criado uma outra conexão aqui. Esse servidor tem duas units. A principal delas é esse server unit aqui, que tem o servidor propriamente dito. Só um data model vazio. E o que temos aqui? No create desse data model, eu crio um servidor HTTP, que ele vai gerenciar a comunicação HTTP para mim. Já chego nessa linha do Connection Factor. Eu crio um Connection Factor, que é uma informação para ele saber o banco de dados, onde está e como criar conexões ao banco de dados. E aí eu crio esse RemoteDB Server, que é um recurso para você fazer essa camada adicional num servidor de banco de dados. O que esse RemoteDB Server faz?
ele vai permitir que o Aurélio se comunique com ele sem precisar se comunicar com o banco diretamente. Como eu faço para criar esse remote? Eu digo para ele qual é o endereço que o meu servidor vai estar, que o meu cliente precisa saber, que é esse aqui, e passar esse factor de conexão, ou seja, passar para ele a conexão do banco. E registrar isso no meu servidor HTTP. Só isso. Já chego para a segunda etapa, mas vamos rodar o servidor aqui primeiro. Aqui, meu servidor está iniciado e eu vou rodar aqui minha aplicação cliente. Tá lá, só que minha aplicação cliente está comunicando com a SQLite. Eu vou mudar agora para ele se comunicar com o servidor. Tá aí, ó. Vieram os dados do Firebird porque o meu servidor está se comunicando com o Firebird. Tá? Então é que se eu parar meu servidor aqui agora, já vai dar erro de conexão. Ele está se comunicando com o servidor e não com o Firebird mesmo. Erro de conexão. Ok? Então, eu facilmente consegui passar minha aplicação Aurelius, que estava se comunicando com o Firebird diretamente, agora ele está se comunicando via HTTP com o servidor. Então, a aplicação já está, de certa forma, com duas camadas. E a parte do OData? É um segundo servidor que eu posso configurar num outro endereço, que seria nesse aqui, que em vez de criar um remote DB server, como está aqui, eu crio um Aurelius HTTP Render. Esse nome vai mudar quando o produto for lançado. E a mesma coisa, eu passo o endereço, passo um pool de conexão, como ele vai criar essa conexão com o banco, e registro ele no meu servidor HTTP. Então já está aqui, já está funcionando, né? Opa, estou no cliente aqui. Aqui no meu servidor. Eu posso, por exemplo, acessar ele do browser. Lembra que esse pedaço da URL aqui é o que eu configurei como raiz lá do meu servidor. Aí o que ele faz? Como ele já tem informação de todas as classes do Aurelius lá dentro dele, ele cria os endereços aqui naquele formato data. Então, tcontact, por exemplo, vai trazer a lista dos contatos. Tcustomer vai trazer a lista dos clientes. Tcountry a lista do país. Por default ele está em XML. Se eu quisesse fazer trazer um formato JSON, era só mudar isso aqui. Tá? Então vem os objetos em formato JSON lá do banco. Os países lá do meu Firebird, Canadá, Rússia, etc. E aí ele usa aquele padrão do data. Então, por exemplo, eu quero pesquisar os meus países, quero colocar aqui se o ID igual a 2. Desculpe. ID equal 2. Ele já faz o filtro para mim e retorna. Tá? Então ele já publicou. Essa é a vantagem de você usar um ARM, porque como ele já tem toda a informação lá, o servidor na verdade não é nada. O servidor ele só pega aquelas informações e publica nesse formato no data. Como eu falei de interoperabilidade, a vantagem de você ter um servidor nesse padrão é que você justamente é fácil operar dele de outras aplicações. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma aplicação em Visual Studio que se comunica com aquele meu servidor OData em Delphi. No caso do Visual Studio, eu não preciso nem fazer requisição REST na mão, fazendo um HTTP. Ele já tem umas classes prontas para OData, então você só cria nele lá. Bom, meu servidor OData está nesse endereço,
as minhas classes estão aqui, eu criei as classes na mão, mas ele tem um recurso de importar as classes do servidor e gerar a fonte para você. E aí eu posso trabalhar com link com ele, por exemplo. Então eu digo lá, olha, eu tenho um endereço tcontact que me traz todos os meus contatos. Como que eu faço uma busca nele? Posso usar o próprio link do .NET. Então, dos clientes, eu quero que traga o nome descendente, faça um filtro com ID menor ou igual a 1, ou o nome seja igual a Hugo. Não, esse aqui do .NET é o link dele. Não, o padrão é aquele HTTP que eu te mostrei, que eu mostrei lá. O padrão é esse aqui, ó. É essa URL. O link do .NET ele vai converter para HTTP aqui, para esses filtros no próprio endereço. Tá? Então aí eu trago os meus clientes do servidor via o link do .NET. Tá? Ou se eu quiser usar, por exemplo, o JavaScript também, criar um servidor HTTP aqui. Já tenho os meus dados trazendo já do JavaScript numa página HTML. Qual é a fonte dessa página HTML? Claro, eu estou usando jQuery e JGrid, né? O jQuery Grid, está aqui faço associação com os scripts. E o código é simplesmente configurar o grid, dizer que os meus dados estão vindo do endereço tal, que as colunas são essas e essas. Ele busca também no servidor os dados ali para você manipular. Então, o meu objetivo aqui era mostrar o OData, que existe uma especificação para você montar servidor REST, com o critério, o conceito de resources e tal, e mostrar uma aplicação Delphi usando a Aurelia XData, mostrar como é que isso funciona. Na verdade, o mais, não complexo, mas o mais crucial aqui é o fato de você estar usando a Aurelia, que você tem todos os objetos, né? Então, na tua aplicação já baseada nos objetos, você publicar um servidor, claro, teve que ter sido construído, mas publicar o servidor em si é simplesmente criar aquelas 6 linhas de código lá que eu mostrei para você instanciar o servidor e levantar ele, né? Essas linhas aqui. Porque todo o resto já está configurado na aplicação. Você tem suas classes, seus objetos, sua comunicação com o banco e fica tudo pronto. Só mostrando esse connection factor aqui, que era o código que faltava para o servidor. Isso aqui nada mais é, você passa para o teu servidor como criar uma conexão. Ou seja, lá na aplicação cliente eu só precisava criar uma conexão e usava essa conexão para me comunicar com o banco de dados. Aqui eu não posso criar uma conexão. Eu tenho que passar um código que cria uma conexão. Porque qual a diferença? Cada vez que vem uma requisição de um cliente, ele vai criar uma conexão de novo. Ele não vai usar a mesma conexão para se comunicar com o servidor, né? Porque senão a aplicação vai ficar muito lenta. Então é isso, pessoal. Eu até estou terminando um pouco antes, para permitir perguntas, se for o caso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta e tiver o tempo ainda, eu posso voltar lá e mostrar a parte do dataset. São 2 produtos da TMS aí? São. O Aurelia e esse XData. E o XData. O XData já foi lançado? Não. O Remote DB Server é do XData? É do XData. Quando ele vai ser lançado? Provavelmente esse mês. Tá? Uma coisa a mais que o XData tem, são 3 coisas. Ele tem o servidor OData, que é o Entity Server, ele tem o Remote DB e ele tem o XDataset. O que é o XDataset? Você viu que o Aurelius se comunica com o RemoteDB. Então, o Aurelius ele chama o servidor HTTP e o servidor HTTP executa as SQLs no servidor. O XDataset ele é um dataset, como o DB Express, como o FireDAC, que se comunica com esse RemoteDB.
Então é a mesma coisa, o mesmo conceito, só que você executa SQL no servidor, traz os dados, abre transações, faz tudo normal, só que em vez de ser Aurelius, ele é um dataset. Então, se você tem uma aplicação que não tem o Aurelius, que está usando SQL normal, é uma forma de você deixar ela separada, deixar com multicamadas, mais facilmente. É só você trocar os datasets e usar o dataset, o X dataset para se comunicar. Aí depois, posteriormente, você pode tentar começar a migrar para o Aurelius, para a aplicação cliente. Tudo bom, né? Pelo que eu entendi, depois de falar que tudo pegada entre seguir, voltar, enriquecer, fazer chamadas de... Tem também. Tem também, mas Essa primeira versão não tem, o OData especifica e a gente tem a intenção de colocar. Porque daí você tem esse tipo de coisa aqui, ó. Por exemplo, tá? Você faria um post, ou melhor, nem é isso, né? É isso aqui, ó. Então, chama o método changeName do contato de código 2, de AG2, barra o nome e faz um post ali. Mas é aquela história que eu falei, é meio paradigma, né? Quando eu mostrei nesse slide aqui, o pessoal está muito acostumado a fazer negócio orientado à atividade. E a primeira coisa que a gente faz é sentir falta disso. Putz, como é que eu faço um método e tal? Mas se você bolar a tua aplicação de uma forma, você vai conseguir reduzir 90% disso e trabalhar só com os objetos em si, não com chamadas de métodos. Sempre vai precisar uma vez ou outra, mas dá para reduzir bastante. No changeName? Não, tem que ser post, né? Só se o OData tem o conceito de funções que não alteram dados. Aí poderia ser get. Se fosse assim, obtém nome maiúsculo. Aí é uma função que só traz alguma coisa. Aí poderia ser get. Mas se é um changeName, teria que ser post. Não. Qualquer campo. É porque aqui, esse mapeamento aqui, por exemplo, eu usei o automapeamento aqui para facilitar, mas eu posso vir aqui, criar um monte de atributo aqui, dizer que a tabela é o nome tal, a propriedade de nome vai ser salva no campo da LBC. Tem algum serviço disponível na web que utiliza esse OData, por exemplo, no Google Maps, essas APIs públicas bem utilizadas, que são baseadas nesse OData? API bastante utilizada não, porque essas APIs aí, elas não são muito de dados, né? O OData é mais para dados mesmo, como eu falei, é meio como uma espécie de T-dataset. Né? Com o OData? Eu não conheço. Eu sei que o Netflix é OData, eu sei que tem no site do OData, tem uma lista de servidores lá que estão nesse formato OData, mas eu não saberia dizer de cabeça. Eu lembro do Netflix, mas por coincidência eles descontinuaram aí esses tempos agora. Ah, sim. Aqui a tua aplicação vai criar uma instância de um HTTP server. Agora, como essa sua aplicação vai ser criada, você pode, nesse meu caso aqui, eu nem mostrei a tela principal, né? É uma tela só com start, stop ali, uma tela visual para você levantar o teu servidor. Né? Mas você pode criar um serviço do Windows, acho que ou você pode criar um módulo do ISAP, né? Do módulo ISS, do IIS, né? Da Microsoft. Ou criar um serviço mesmo. Eu, por exemplo, tenho uma aplicação, eu criei um serviço do Windows, que eu instalo no servidor, criei um servidor Amazon lá, que eu pago uma merreca lá para o Windows, instalo meu serviço do Windows, que cria um servidor OData desse aqui, e deixo lá, está na web, está rodando lá, em HTTP. O OData não.
O X-Dataset, que executa SQL. O OData, ele precisa dos objetos, porque a especificação do OData é toda em objetos, né? Não tem como ele saber que é /contato, /name, por exemplo, porque aí você estaria trabalhando com banco. Mas o X-Dataset você pode usar, executar SQL direto no servidor. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Então, obrigado a todos. Deixa eu colocar aqui só só a informação final. Suporte a dispositivos móveis. Eu não consegui mostrar aqui, por questões técnicas de hardware, mas o Aurélio já tem suporte a iPhone e iPad desde a versão 2.1, o Android vai ser suportado na próxima, e o X-Data, aqui estamos falando de clientes, né, de aplicação client, será suportado iOS e Android também. Aqui é a lista dos bancos de dados suportados, todos esses, MySQL, Oracle, Interbase, Firebird, e dos componentes de acesso a dados também. Não só DB Express, FireDAC, mas OniDAC, SQL Direct, Interbase, etc. E o RemoteDB que eu mostrei lá, que é aquele servidor remoto. Ok? Aqui estão os links. Muito obrigado. Espero que tenham gostado.